Olá! Hoje o Conexões fala mais uma vez sobre cultura, mais especificamente sobre as formas de financiamento às produções culturais. E vamos falar também um pouco sobre os coletivos culturais e também sobre o financiamento colaborativo, uma forma que tem sido muito usada ultimamente para financiar produções. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Adélito Schneider, que é jornalista e também integrante do Sarevada Produções Culturais. Olá, Adélito, muito obrigada pela presença. Muito obrigado a você, tudo jóia? Bom, e também conversamos com o secretário estadual de Cultura, Aguinaldo Coelho. Muito obrigada, secretário, pela presença. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Bom, antes de começarmos a entrevista, você acompanha uma matéria que mostra um pouco da realidade de Goiânia e um pouco dos coletivos também que existem na cidade. São muitos os desafios a serem enfrentados por quem faz cultura no estado de Goiás, como a profissionalização do meio e a melhoria dos mecanismos de financiamento. Para a artista produtora Luciana Celestino, alguns desses desafios têm sido enfrentados e superados por meio do engajamento político. Existe um movimento político no meio cultural que atua tem muitos anos. Eu mesma cheguei já no meio do andar da carruagem. Acho que o pessoal milita há muitos anos por políticas públicas para a cultura. E agora esse cenário começa a ter algumas respostas. A gente tem uma lei do Fundo Estadual de Cultura que é de 2006, mas que só agora ela começa a ser executada. E isso é um acúmulo de muitas discussões e de muita luta mesmo dos artistas e produtores de Goiânia e de Goiás. Além da militância política, também não falta criatividade no meio artístico. E por isso os jovens produtores culturais e artistas têm encontrado diferentes alternativas para superar as dificuldades. Uma delas, que auxilia os produtores a evitar toda a burocracia dos editais públicos de financiamento, é a inscrição de projetos em plataformas virtuais de financiamento colaborativo. Atualmente existem dezenas de mecanismos como esse, que permitem que qualquer pessoa invista diretamente em um projeto no qual acredita por meio de diferentes quantias em dinheiro. Então você define um valor aproximado do seu projeto e o tempo que você tem para arrecadar isso. No final desse prazo, se o projeto consegue arrecadar o montante ou mais, o dinheiro é feito para financiar o projeto. Se ele recebe menos, aí o dinheiro volta para quem contribuiu. Não é nada filantrópico, mesmo porque elas vão estar recebendo recompensas simbólicas, claro, mas são recompensas por estar investindo nesse projeto. Outra alternativa encontrada pelos produtores e artistas goianos na busca pela profissionalização do próprio trabalho é a criação de coletivos, como a Casa Corpo, que fica no setor universitário. Aqui a Casa Corpo, nós somos uma casa de convergência de profissionais das artes do corpo ou da cena, profissionais de grupos artísticos, artistas, professores, e na verdade a gente se junta muito por afinidades, né? Nós temos afinidades de trabalho, afinidades de estéticas, afinidades de modos de ver o mundo, de maneiras que a gente gosta de atuar. E aí a gente divide. É um financiamento colaborativo mesmo, a gente divide as necessidades. Então, a gente divide as contas, a gente divide o nosso custo fixo. Nesse momento, a gente paga para estar aqui. Cada artista do grupo paga uma taxa mensal para que a gente tenha esse espaço, para que a gente tenha essa sala, né, com esse tablado maravilhoso, com essa estrutura, com a privacidade e a liberdade que a gente tem para desenvolver as nossas pesquisas, os nossos processos. Então, a profissionalização também envolve o investimento, né? E o investimento é no espaço, é na nossa formação, é na continuidade. Bom, secretário, gostaria de começar com o senhor. As leis de incentivo hoje são uma das principais formas de financiamento da cultura no Brasil e no estado de Goiás, consequentemente. Como é que o senhor avalia esses mecanismos de financiamento que são existentes, principalmente a forma de isenção para as empresas que financiam projetos culturais e também todo esse processo de inscrição que deve ser feito, avaliação de projetos? Como o senhor avalia toda essa cadeia para financiamento? Bom, a avaliação disso tudo a gente ia precisar de um programa inteiro, né? Mas eu acho que é um mecanismo super interessante de fomento e coloca as empresas participando desse processo cultural todo, né?
E eu acho que ele deve ser aperfeiçoado. A gente sempre está aperfeiçoando, né? Por mais que o Conselho de Cultura sempre ajudando também, sempre as pessoas do Conselho sempre discutindo isso, eu falo até com um certo conhecimento de causa que eu era do Conselho, né? Eu era vice-presidente do Conselho. E as sessões eram um espaço que a gente discutia bastante sobre isso, para facilitar os editais, para facilitar que os editais fossem mais simples, entendeu? Que pudessem contemplar de uma forma simples as necessidades. E toda a questão que envolve isso, né? Que na realidade é o proponente fazer um projeto cultural, submeter, né, a uma banca, né, para aprovar, que seria no caso o conselho, e após isso ele teria que descobrir, né, uma empresa interessada em financiar o projeto dele, e essa empresa, no caso do Estado, ela teria uma facilidade em relação ao ICM, que é o imposto estadual. Tem leis federais, né, que já trabalham com outros tipos de impostos. E o outro fomento é o fundo, né, que provavelmente a gente vai falar depois sobre isso, né? Adalto, você como produtor cultural que já inscreveu projetos nas leis de incentivo, como é que avalia esse mecanismo? Eu acho que a lei de incentivo ela é muito importante, eu acho que é fundamental mesmo, mas eu acho que ela ainda é um pouco inacessível para produtores que estão começando. Normalmente, produtores que ainda não têm muita experiência, que não têm muito currículo, eles têm mais dificuldade de ter acesso a esses mecanismos. Tanto por critérios de pontuação e de avaliação desses projetos, né? Quanto muitas vezes por incompetência mesmo, né? De conseguir lidar com essa burocracia toda. Mas eu não tenho dúvidas de que os mecanismos de Estado são muito importantes e necessários mesmo para a cultura. Você falou de burocracia. Como é que é esse processo para um produtor, para conseguir inscrever a burocracia grande? São exigidos documentos? É preciso fazer um projeto antes, com orçamento? Como é que é para o nosso telespectador que nunca fez isso? Eu não tenho tanta experiência. Eu participei de poucos editais, não obtive sucesso na maioria deles, mas é isso mesmo, assim, normalmente o projeto ele é um projeto muito detalhado, o orçamento muitas vezes tem que ser muito detalhado, e isso às vezes até dificulta, porque nem sempre você sabe exatamente como que você vai distribuir esse dinheiro, né, durante a realização do seu projeto. E muitas vezes você tem que trabalhar com a margem, já pensando que quando você vier a ser aprovado, vai ser reduzido esse valor, esse orçamento. Então, é sempre muito complicado, assim. E, normalmente, exige-se muito orçamento, muita carta de anuência. No caso de produção audiovisual, que é a parte que eu trabalho mais, assim, normalmente implica registros na Biblioteca Nacional, que tem custos. Enfim, às vezes, se o diretor for o proponente, muitas vezes ele tem que ser o roteirista, ou então ele tem que arrumar alguém que faz um roteiro de graça para ele, porque esse roteiro tem que ser registrado na Biblioteca Nacional antes do projeto. Então, às vezes tem muito trabalho e, inclusive, muito custo financeiro e, né, para um produtor que é inexperiente, que ainda não tem uma rede de contatos muito consolidada e que não tem capital inicial para investir na confecção mesmo do projeto, muitas vezes ele vai se cansando porque é muito comum que ele não consiga aprovação nas primeiras vezes e aí, enfim, normalmente o produtor que está começando, se ele não consegue obter sucesso e vai perdendo grana e tal, logo ele acaba desistindo desses mecanismos, assim. Essa burocracia, secretário, ela é necessária para garantir a idoneidade do processo, mas não poderia haver uma forma mais fácil em que, principalmente, esses produtores que são iniciantes, que querem se inserir nesse meio que às vezes é muito fechado, como é que poderia haver alguma coisa que facilitasse para esses produtores? Isso é aquilo que eu falei, né, com vocês sobre o aperfeiçoamento disso. Alguma burocracia tem que ter, alguma garantia, né, tem que ter, porque senão você não consegue nem julgar o projeto. Mas não precisa ser uma burocracia que inviabilize projetos, né? Que a gente perca a qualidade. E a gente observa isso no Conselho. Projetos que não passam por causa de formalidades do edital. Né? Como a Adalto falou,
Às vezes o projeto tem qualidade, mas ele não cumpriu as formalidades do edital. Sem as formalidades, né, é uma questão legal, né? Você não pode aprovar, você não pode passar por cima, né? Eu acho que, por outro lado, eu tô com o que você falou na cabeça, eu estou respondendo mais ou menos em cima disso também. É que depende do que a pessoa propõe, entendeu? Se ela está... um artista plástico vai fazer uma exposição, ele tem que ter os quadros, entendeu? Vai gastar dinheiro para fazer os quadros, vai, mas se ele não tiver os quadros, como é que ele vai propor a exposição, entendeu? Então ele pode, de repente, entrar num projeto de criação, e seria um projeto que ele está propondo a fazer os trabalhos, aí o dinheiro seria para isso. Então, acho que tem que ter um certo conhecimento do que você quer propor e das condições que você tem para propor. Eu acho que essa questão dos artistas iniciantes é importante, sim, tem que se pensar, o Conselho pensa nisso. Agora, a triagem... Quer dizer, tem que ter um funil, não tem dinheiro para fazer tudo que se propõe. Então, você tem que ter um procedimento de escolha. Evidentemente, nesse procedimento de escolha, você pensa em relação à experiência que a pessoa tem para executar o projeto, isso é uma coisa que é pontuada, a qualidade do projeto. Às vezes, a pessoa iniciante propõe projetos super complexos e você não sabe se aquela pessoa vai conseguir fazer aquilo. Um projeto, por exemplo, de um festival envolvendo milhões de linguagens, milhões de pessoas, uma pessoa que é totalmente experiente na área. É complicado, né? O Conselho fica preocupado em aprovar uma coisa dessa e a pessoa não conseguir dar conta nem de captar, às vezes, né? Falando em captação, a captação também, às vezes, é um momento em que muitos projetos não conseguem ser realmente efetivados, porque há uma dificuldade, pelo menos pelo que a gente conhece da produção cultural em Goiânia, de se conseguir que a empresa financie, participe desse projeto financeiramente. Existe mesmo essa dificuldade? Existe alguma facilidade ou empresas que estão mais abertas para esse financiamento? Com certeza existem empresas mais abertas, mais acostumadas, que financiam sempre, inclusive. Mas o surpreendente é que os projetos todos estão sendo captados. A gente tem a ideia que é difícil captar, deve ser difícil captar, mas isso não é impossível captar, tanto que os projetos todos estão captados. Os projetos aprovados, eu não vou falar todos, mas de modo geral eles estão captados. Ok, bom, a gente tem que ir para um rápido intervalo e a gente volta no próximo bloco e continua falando a respeito de financiamento da cultura no estado de Goiás.